A paz do Senhor, eu sou a missionária Maria Carolina, professora da Escola Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, no bairro de Planalto. E essa leitura bíblica diária de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20, que nos diz assim: E chegando-lhe Jesus, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O versículo 19 vai nos falar assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira parte do versículo vai nos falar assim: Portanto, ide. Essa primeira parte vai nos orientar como deve ser anunciada a grande comissão. A primeira parte nós devemos ir onde estão as pessoas, independente se elas são de perto ou de longe. O nosso Senhor Jesus fez isso. Ele desceu do céu, deixou a sua glória e se fez como nós, homens e pecadores, deixando todos os seus títulos e a sua glória. Ele foi não somente as ovelhas perdidas da casa de seu pai. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos, capítulo 10, verso 38. Da mesma maneira que Deus Pai enviou Jesus para esta grande obra, agora Jesus nos envia, porque somos conhecidos pelo seu nome. Ele nos vai dizer: E disse, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. João, capítulo 20, verso 21. A segunda parte do versículo vai nos falar assim: Ensinai todas as nações. A segunda parte do versículo vai nos falar que o segundo passo é ensinar. Devemos ensinar a todas as pessoas. Afinal, o nosso alvo é toda a criatura, independente de cultura, passado, idade ou aparência. Era previsto que Jesus seria mestre nessa área. Bom e reto é o Senhor, porque isso ensinará o caminho aos pecadores. Salmos 25, verso 8. E de fato, era de causar espanto. Porque Jesus ensinava com tanta autoridade e não como os escribas. Mateus, capítulo 7, verso 29. Nós também, como Igreja do Senhor, agora somos chamados para essa grande missão. E sobre essa grande responsabilidade, Paulo nos exorta: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12, verso 7. A terceira parte do versículo vai nos falar: batizando-as. Em terceiro lugar, o batismo era uma forma de obediência a Deus. Ele era uma ordenância de Jesus Cristo. Na linguagem original do Novo Testamento, o grego, a palavra batismo era baptizon, que significa imergir ou mergulhar. Todos os que crescem deveriam ser batizados, porém, isso é necessário ser discípulo e não apenas ouvintes. Muitas pessoas usam o texto do eunuco e de Filipe para ensinar que para batizar é apenas crer. Mas vamos analisar o versículo. E indo com eles, chegando aos pés de águas, e disse ao eunuco:
E disse o eunuco: Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: É lícito se crer de todo o seu coração. E respondeu o eunuco, dizendo: Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Atos capítulo 8, verso 36. Veja que é muito fácil usar esse versículo para disturbar as escrituras. Mas se analisarmos o versículo, o eunuco ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Isso significava que ele era um gentio convertido ao judaísmo. E analisando o texto, você vai ver que ele está assentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Isso nos vai falar que ele estava estudando as escrituras e não apenas ouvindo, não era apenas um ouvinte, mas ele estava tentando entender o que estava escrito ali. E na primeira oportunidade que ele teve, Filipe ensina a este eunuco, falando e ensinando sobre aquela escritura e o que tinha acontecido naquela profecia. Então ele creu realmente, de fato, porque ele era um judeu convertido que cria nas escrituras e agora entendia o que estava escrito nele, e ele, com a sua própria boca, fala: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Quão grande esclarecimento agora nós temos da palavra. O que quero dizer com isso é que na maioria das vezes muitos de nós somos enganados acerca das coisas de Deus. Por isso é necessário, pelo menos, o discipulado simples, básico ao mesmo que seja.